Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Nesta sexta-feira, domingão, tem grande jogo diante do Palmeiras, que tomou uma sapecada da LDU. E aí, o que vai fazer o Abel Ferreira? Escala time todo reserva? Poupa titulares importantes? Poupa todo mundo? Mescla? Vamos falar sobre a preparação do Cruzeiro, toda a arbitragem definida, não somente o dono do apito, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nesta sexta-feira, começando com a equipe completa de arbitragem para o jogo de domingo. Allianz Parque, 8h30, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. Apita Rafael Klein, ele é do Rio Grande do Sul. O VAR terá Daniel Nobre Bins, também é do Rio Grande do Sul. O Daniel Nobre Bins, que foi VAR nesta Série A do Campeonato Brasileiro em diversos jogos acompanhando o Rafael Klein, e será o primeiro jogo dele como VAR em partida do Cruzeiro na Série A do Brasileirão. Ele já foi VAR também em alguns jogos da Copa do Brasil, da Série B, da Série D, da Série C, mas nenhum jogo do Cruzeiro como VAR nesta temporada. Que essa turma aí faça uma boa arbitragem no domingo. O Palmeiras, que esteve em Quito nessa quinta-feira e tomou uma sapecada, hein? 3-0 para a LDU e ficou barato. O goleiro do Palmeiras aí pegou muito ainda, o Carlos Miguel. Claro que o Domingues, Dida Domingues, uma homenagem ao Dida, né? O goleiro da LDU, muito experiente, ele também fez defesas importantes, mas foi um Palmeiras que há muito tempo ninguém acompanhava e agora tem a quinta-feira. O Abel Ferreira até falou sobre isso, 90 minutos no Allianz Parque, muito tempo para tentar uma classificação histórica, e aí fica a dúvida. O que o Abel vai fazer no jogo de domingo contra o Cruzeiro? Vai tirar todos os titulares? Vai mesclar a equipe? Ou vai escalar um time forte, porque o Palmeiras defende a liderança na Série A do Campeonato Brasileiro? E aí, vamos aguardar o que o Abel Ferreira vai fazer a partir desta sexta-feira. Teremos aí uma noção maior do que prepara o Palmeiras para o jogo de domingo. Independentemente disso, o Cruzeiro vai aí com quase que força máxima, podendo ter Sinisterra entre os relacionados, e o técnico Leonardo Jardim começa a definir o time nesta sexta-feira, nestes dois últimos treinamentos. Tem hoje e tem amanhã. Amanhã o Cruzeiro viaja após o treino de voo fretado para São Paulo. Aí é aguardar se Leonardo Jardim faz alguma outra alteração, além da volta do Kaique, além da volta do Caio Jorge. E a questão é, Kenny Arroio será mantido entre os titulares? É a expectativa. Vamos ver nesses dois treinamentos o que fará o técnico Leonardo Jardim. Que há de verdade na história de que Neisser Villarreal, reforço recém-contratado pelo Cruzeiro, pode se mudar para o Atlético de Madrid num negócio de 15 milhões de euros. Se você é torcedor do Cruzeiro, deve ter se deparado com uma dessas notícias nas redes sociais nas últimas horas, muita gente publicando que o Atlético de Madrid está disposto a desembolsar esses 15 milhões de euros. O Cruzeiro, de acordo com as publicações, só aceitaria fazer negócio mediante pagamento de 30 milhões de euros. Na manhã dessa sexta-feira, fui atrás da informação e posso assegurar que não há sondagem nem proposta pelo jogador. O Cruzeiro assegura que não tem nenhuma negociação ou conversa
e que o Vila Real chega no fim da temporada, em dezembro, quando acaba seu contrato com o Milionários, para treinar e jogar pela Raposa a partir de 2026. Atleta que se destacou e chamou bastante a atenção do mundo, primeiro no Sul-Americano Sub-20, onde foi artilheiro, depois na Copa do Mundo Sub-20 com mais 5 gols pela seleção do seu país. Excelente aquisição do Cruzeiro, que não desembolsou nem sequer um centavo. Esse atleta assinou um pré-contrato e chega sem custos à Raposa. Só para completar, em relação ao Neisser Villarreal, ele desembarca no Cruzeiro para ser preparado para substituir Caio Jorge, que segue em alta no futebol europeu com muitas sondagens. A tendência é que o Caio Jorge seja negociado até a metade do ano que vem. E aí o Cruzeiro já tem seu substituto por lá, o Neisser Villarreal, centroavante de enorme potencial. Só para completar em relação à Raposa, registrar que meu amigo Adroaldo Leal, da 98 Esportes, da Rádio 98, lá em Belo Horizonte, afirmou que Cruzeiro e Adidas já têm um acordo para renovação do contrato até 2030. Boa tarde para todo mundo, os donos da bola estão no ar e o pessoal aí pode ter em casa pegado e falar assim: ô gente, os donos da bola de Minas Gerais, por que começou com uma reportagem mostrando uma derrota da equipe do Palmeiras para a LDU? Acredita que dá para pegar e fazer uma associação tanto com o Cruzeiro com o Atlético? E eu te explico. Olha só, vou começar pelo lado do Atlético. A LDU jogou muito bem contra a equipe do Palmeiras. A LDU que já eliminou na competição o São Paulo, também o Botafogo, e ficou em primeiro lugar no grupo do Flamengo. E quando você vai para o campeonato equatoriano, o time que está enfrentando o Atlético na semifinal da Copa Sul-Americana é o líder do campeonato equatoriano com 70 pontos. 15 a mais que a LDU. Então dá para fazer uma associação. Opa, o Atlético está jogando com uma equipe forte, está disputando a Sul-Americana a vaga para a decisão contra uma equipe forte do futebol equatoriano. Lembrando que o futebol equatoriano está passando por uma ascensão, né? A gente vê isso justamente com a seleção equatoriana. E aí a gente vai pro Palmeiras, que é o próximo adversário do Cruzeiro. Como que esse Palmeiras vem para encarar o Cruzeiro? Vai vir cansado, vai vir com desfalques, já foi falado sobre isso. E isso tudo, é claro, que a gente vai debater a partir de agora, nos Donos da Bola, com essa seleção que está ao meu lado, né? E ele está de volta, Lucigol. Pô, você tem Lucigol aqui? Tem gol. Tem gol, tá? Eu tô tranquilo. Futebol, alegria. Tô tranquilo contra isso. Brenão, Sextou, hein? hoje vamos falar muito dele, hein? Vamos falar muito dele. Thiago Fernandes, E aí, como Alcine? estás? Na paz. Muito bem? Tranquilo. Valuzeiro, eu já emplaco logo com você. Palmeiras, que enfrentou ontem a equipe da LDU, vai vir com um psicológico afetado, com uma carga física também bem abalada. O que você espera do Cruzeiro para esse jogo contra um Palmeiras que vai vir mexido, para não dizer mais? Boa tarde, Elton, a todos no estúdio, a quem nos assiste. Cara, assim, claro que em termos de Libertadores, resultado bem complicado para o Palmeiras, mas é uma equipe que ao longo dos anos foi passando por esse tipo de situação, né? O Cruzeiro vai ter uma dificuldade muito grande. Eu acho que a maior alteração nesse jogo vai ser a arquibancada, né? A minha curiosidade de saber como vai estar a arquibancada no Allianz, né? O torcedor deve estar um misto de apoiando e crendo muito na capacidade que essa equipe do Palmeiras tem de fazer, de virar resultados e situações, com também uma expectativa diante daquilo que o Palmeiras vai fazer diante do Cruzeiro, né? Eu acho que o Abel vai rodar muito o elenco, para não dizer, acho que se ele pudesse tirar todo mundo que ele pretende usar no jogo contra a LDU, ele tiraria. A turma realmente, acho que o Palmeiras acusou um cansaço muito grande ontem, mas isso tudo a gente está falando pode, né? É uma condicionante, né? Eu particularmente, cara, o Palmeiras é o segundo melhor mandante no Campeonato Brasileiro, um time sempre muito complicado de enfrentar no Allianz. Isso não torna, na minha opinião, o jogo mais fácil para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa realmente de se concentrar muito no seu jogo, de conseguir jogar o seu jogo em um alto nível, como conseguiu recentemente contra o Flamengo, né? Eu não entendo, assim, nenhum tipo de vantagem. Às vezes, quando um time tão forte está, digamos, sangrando, aí é que ele se torna mais perigoso, às vezes. De repente, quando ele está numa fase
de sequências, de vitória, e o Palmeiras sangrou na noite de ontem, né? Foi uma pancada muito forte, fora do comum até, para os padrões do Palmeiras. Então, não vejo nenhum tipo de facilidade para o Cruzeiro com relação ao jogo de domingo. Pelo contrário, liga alertas, né? Como o técnico Abel Ferreira disse ontem, que ele havia avisado a respeito da LDU. Então, com certeza, todos estão mais do que avisados da capacidade também do Cruzeiro como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Ô Lu, mas não se torna um Palmeiras menos complexo para o Cruzeiro enfrentar? Pensando que o Abel pode, e venha a fazer isso, né? Tirar alguns jogadores que estão um pouco mais cansados, que sentiram fisicamente a altitude, sentiram a viagem. Se torna até difícil de colocar isso, mas menos difícil. Pensando no Cruzeiro, estou pensando no Cruzeiro, pensando no nosso. Tudo bem, Elton? Boa Beleza? tarde para você, boa tarde a todos. Elton, não é que vai ser fácil, longe disso, enfrentar o Palmeiras. Não, eu nem nessa falei, situação. eu falei menos difícil. Sim, sim. Eu coloquei o difícil na palavra. Exatamente. Mas se tem um momento, Elton, que é interessante enfrentar o Palmeiras, que é sempre complicado, o momento é esse, justamente em meio a uma semifinal de Libertadores, em meio ao Palmeiras tomando 3-0 fora de casa numa primeira partida, com altitude, com cansaço, com mental abalado. Então o técnico Abel Ferreira fatalmente vai ter que mexer na equipe. E se ele pudesse, realmente ele tiraria os jogadores que ele pode utilizar esse jogo de domingo contra o Cruzeiro, mas ele também tem a briga do Campeonato Brasileiro. Então, Elton, é um bom momento para enfrentar um Palmeiras, que é sempre complicado. Mas aí entra o lado do Cruzeiro. Não adianta nada enfrentar um Palmeiras que está aí abalado tecnicamente, mentalmente e fisicamente, se o Cruzeiro não tiver inteligência para jogar. Algo que o Cruzeiro não teve, por exemplo, no clássico contra o Atlético. Tudo bem, é clássico, mas era um Galo bem desfigurado naquela ocasião. O Cruzeiro foi muito mal naquela partida. Um Cruzeiro muito mal contra o Vasco, fora de casa. Eu acho que o modelo de jogo que o Cruzeiro pode exercer é aquele modelo contra o Botafogo, quando venceu por 2-0, contra o Fluminense, quando venceu por 2-0 também, até mesmo no confronto contra o Flamengo, naquele empate em 0-0. Se o Cruzeiro tiver inteligência, souber utilizar essa pressão que vive o Palmeiras hoje, é um bom momento para conseguir uma vitória fora de casa. E Elton, por que não continuar sonhando com o título? É muito difícil? Sim, é muito difícil. Mas se você vence o Palmeiras, um rival que está na liderança do campeonato, e vai que o Flamengo não ganhe também do Fortaleza fora de casa. É um Flamengo também em meio à semifinal de Libertadores. Por que não sonhar? Mas tem que ter muita inteligência para encarar o Palmeiras, Elton. Tem que ganhar. Thiago, eu ia falar dessa sequência que o Palmeiras vem, né? Palmeiras enfrenta o Flamengo, que é um jogo pesado, de muita cobrança, os dois líderes se enfrentando. O Palmeiras perde para a equipe do Flamengo por 3-2, faz a viagem para o Equador e perde por 3-0 e agora vai encarar nada mais, nada menos que o terceiro colocado que está no cangote dos líderes. Pesa também, né? E é hora do Cruzeiro também poder aproveitar tudo isso que está englobando a situação do Palmeiras. Pesa muito, Eltinho, e o Cruzeiro tem que aproveitar isso. Uma vitória do Cruzeiro contra o Palmeiras no domingo, cara, é para colocar o Cruzeiro novamente na briga e muito firme nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro reduz para 2 pontos a diferença. Reduz para 2 pontos a diferença com o Palmeiras. E convenhamos, não é impossível o Flamengo ser derrotado pelo Fortaleza lá no Ceará. Então, o Flamengo derrotado, o Cruzeiro vencendo, a gente vai ver a diferença reduzindo para as duas equipes para 2 pontos. Então, o Cruzeiro tem que aproveitar esse momento. O Cruzeiro tem que aproveitar o que está acontecendo no dia a dia do Palmeiras. O Palmeiras vem de uma derrota para o Flamengo, uma derrota que abaixa a moral da equipe palmeirense. O Palmeiras vem de uma derrota para a LDU, uma lambada que a LDU deu no Palmeiras. O Cruzeiro tem que aproveitar o momento anímico, o momento físico, tudo no Palmeiras nesse momento tá ruim. Então o Cruzeiro tem que ir lá, cara, e ganhar. Tem que ir lá e buscar essa vitória. Tomar 6 gols em 2 jogos. Exato. Tenta lá, chega lá e tenta fazer 9 em 3 jogos. Pra virar múltiplo de 3. É a hora do Cruzeiro, cara. A verdade é essa. O Cruzeiro tem que aproveitar. Aproveitar, ganhar esse jogo, ganhar moral pro restante do campeonato, pro Cruzeiro continuar, mais uma vez, como eu disse, na briga pelo título brasileiro. Esse Cruzeiro tem tudo pra isso, cara. Então tem que ir lá e aproveitar esse momento do Palmeiras e vencer em pleno Allianz Parque.
Boa tarde, Elton, turma do estúdio, pessoal de casa. Ontem, para mim, o que aconteceu foi ótimo para o Cruzeiro, a turma que estava assistindo o jogo. A pressão aumentou muito para cima do Palmeiras, mas eu vou dizer, eu não sou capaz de chegar aqui falando em Palmeiras, em Libertadores, e falar que já está definido. Não sou. Porque eu acho que o Abel ele tem o controle do time dele, o jogo lá no Allianz, para esse jogo de volta. Se tem um time, como o próprio Abel falou na coletiva, que pode reverter esse resultado, eu acho que o Palmeiras pode fazer isso. Agora, em relação ao jogo do Cruzeiro, ele chega pressionado, a gente sabe como é a torcida do Palmeiras, mas eu acho que a cabeça do torcedor do Palmeiras vai estar na Libertadores. Eu acho que ele vai poupar alguns jogadores, como o Valu falou, essa questão de preservar, porque para eles o foco maior é Libertadores. Eles têm uma vantagem em relação ao Cruzeiro. Claro que se perder, diminuir a vantagem, como o Thiago falou. Não acho que vai ser jogo fácil. Mesmo poupando alguns jogadores, o elenco do Palmeiras é um elenco que dá para ele uma condição de buscar algo, a pressão lá, né? Grama sintética, o Cruzeiro não. Mas o Cruzeiro está acostumado. Mas ainda tem essa questão, eu acho que isso tem um impacto para quem não está acostumado a jogar. Mas é um time destroçado no aspecto emocional. O Cruzeiro pode tirar proveito disso? Agora, como já os ingressos já estavam sendo vendidos antes, né, nós vamos ter um público que vai ter casa cheia. Os ingressos do Cruzeiro já esgotaram, do Palmeiras também. Então, quer dizer, esse impacto para a torcida não ir por conta do resultado de ontem não vai acontecer. Vai ter casa cheia. E aí, pode ter cobrança. Só que, cara, tendo o Abel Ferreira ali, eu tenho um respeito tremendo por esse cara, sabe? E pelo que ele tem no grupo nas mãos. A gente vê o Maurício, por exemplo, é um jogador que para mim tinha que ser titular. O cara tá no banco. Com certeza deve ser utilizado. O elenco é muito recheado. Utilizado no jogo contra o Cruzeiro. Giai, quer dizer, cara, por mais que ele não tenha o Piquerez, não tenha o Aníbal e tal, que podem fazer falta, mas eu acho que ele tem pé de posição. Vai ser um grande jogo. E o Cruzeiro vem mais forte, né, Valu? Podemos dizer isso, que o Cruzeiro vem mais forte para esse jogo contra a equipe do Palmeiras? Mas em qual sentido? Assim? No sentido de nomes que voltaram, fisicamente então, eu concordo. Assim, 2 pontos que eu passei. Sim, fisicamente eu concordo. O Cruzeiro teve 7 dias aí para se preparar. A turma terminou em um estágio bem complicado o jogo contra o Fortaleza. Eu não acho que a oscilação do Cruzeiro ela se deva somente ao aspecto físico, mas no jogo contra o Fortaleza, até por ter jogado o clássico 50 minutos com 1 a menos, foi a partida que eu achei mais acentuada. Então, quando já tivemos momentos assim na temporada que o Cruzeiro aproveitou e quando entrou em campo assim, entrou de uma forma muito forte, né? Imprimindo o seu ritmo. E para vencer o Palmeiras, o Cruzeiro vai ter que apresentar para mim a melhor versão dele. É aquele time capaz de fazer as pressões nos momentos determinados para tirar o jogo do Palmeiras. A gente viu ontem como é que o Palmeiras é um time que fica também... Qualquer equipe, eu acho, no futebol mundial fica incomodada quando tem a capacidade de sair, mas quando o adversário pressiona muito essa saída de bola, né? Então os jogadores tiveram um tempo de qualidade para se recuperar e realmente terem a melhor preparação possível para esse duelo contra o Palmeiras, Elton.